Shalom, queridos, graça e paz, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Impacto. Eu sou seu amigo em Cristo, Bispo Andreu Costa, e este não é um espaço de entretenimento religioso. Este é um altar de exposição às Escrituras. Aqui nós não negociamos a verdade, não diluímos o Evangelho e não transformamos a graça em mercadoria. Nós vivemos em dia que muitos púlpitos falam de prosperidade, mas poucos falam de arrependimento. Muitos falam de bênçãos, muitos prometem riquezas, mas poucos ensinam santidade. Este canal existe para restaurar o centro do Evangelho. Cristo crucificado, ressurreto e soberano. Aqui estudamos a palavra de Deus com profundidade, analisamos contexto histórico, línguas originais, teologia sistemática e a riqueza da tradição cristã. Não estamos aqui para massagear o ego humano. Estamos aqui para confrontar o pecado e exaltar a glória de Deus. Se você procura um evangelho confortável, talvez esse não seja o lugar. Mas se você deseja crescer, se aprofundar, ser confrontado pela verdade e transformado pelo poder da palavra, então prepare o coração. Porque cada estudo aqui não é apenas informação, é formação espiritual. Nosso compromisso não é com aplauso e com fidelidade. Nosso objetivo não é viralizar por emoção, mas impactar por revelação. Já aproveita, se inscreva, compartilhe, mas acima de tudo, abra a sua mente ao Espírito Santo. Porque a partir de agora, nós mergulharemos nas profundezas da doutrina bíblica, para que a graça de Deus seja conhecida não como slogan religioso, mas como poder transformador. Que o Espírito Santo ilumine este momento, que a palavra produza o fruto eterno. Seja bem-vindo. Vamos começar? Mas antes, se inscreva, dá o like no vídeo, compartilhe e ative o sininho para que você receba todas as notificações para cada estudo que for postado aqui, você venha receber, essa notificação para receber, este estudo. Amém? Vamos começar? Que Deus os abençoe. Nós vamos começar novamente, falando sobre graça. Essa é a segunda lição, de uma série de 3 vídeos, com a lição da graça, No outro estudo, na primeira lição, nós aprendemos, todos os sentidos da graça, a graça como atributo eterno de Deus e sua manifestação na salvação. E nós aprendemos isso. Você que ainda não assistiu, este outro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você também assista a primeira lição, se você acabou perdendo essa primeira lição. E essa segunda lição, nós vamos falar sobre a graça eficaz e o chamado irresistível à regeneração soberana. Este estudo vai confrontar diretamente a ideia de que a salvação depende primeiramente, da decisão humana. O problema central: pode o homem iniciar a sua salvação? Será que pode? Essa é uma pergunta, é uma questão, que não é uma questão emocional, é teológica. Se o homem está morto espiritualmente, como pode responder por si mesmo? Uma base para isso, nós vamos ler lá em Efésios capítulo 2. Quando nós falamos sobre graça, nós vamos muito no livro de Efésios. Nós usamos bastante o livro de Efésios na primeira lição. Vamos lá, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1, que vai dizer assim: Ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado. Palavra grega, necros, morto, sem vida e incapaz. Mortos não cooperam. Mortos não iniciam reação. Mortos precisam ser vivificados. Então já por aí a gente já tira a ideia de que o homem não decide
nada por ele, se não for direcionado por Deus. E não tem como o homem, ele jamais tem como ele conseguir a graça por escolha dele. Porque se fosse assim, nós escolheríamos ser salvos a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer minuto, e nós estaríamos salvos. Mas não é assim. A graça foi um favor merecido já dado desde a criação. Foi algo que Deus já tinha nos dado. E o que compete a nós é correr, obedecer, para buscar a face de Deus e que Deus venha transformar a nossa vida de uma maneira sobrenatural para que nós possamos ser salvos. É por isso que nós entendemos que o problema central e respondemos que o homem não pode iniciar a sua salvação sozinho. Tudo tem um começo. E o começo foi a graça. E é pela graça que hoje somos salvos, mas através de Cristo, né? E dentro disso temos um chamado externo e o chamado interno. A Bíblia mostra os dois níveis de chamado. Um chamado externo que está em Mateus 22:14, para que você venha entender o que a palavra de Deus vai dizer, para você entender o que é graça. E depois nós vamos fazer um estudo também sobre chamado aqui. Você que quer, compartilhe aí o vídeo e também comente no vídeo qual assunto você quer tratar aqui da Bíblia. Qual assunto teológico ainda te traz mais dúvida? Qual assunto dentro da Bíblia você ainda tem dúvida? Pode colocar aqui nos comentários. A gente vai filtrar todos esses comentários e não vai ficar nenhum para trás, tá? Todos os comentários de todos os assuntos que vocês quiserem saber vai ser falado aqui em nome de Jesus. Quando nós terminar essa sessão da graça, eu já quero começar com um novo assunto. E quem sabe não é você que vai escolher este novo assunto, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 14. Olha o que fala. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É interessante a gente entender isso porque muitos são chamados. Isso é um chamado externo, porque muitos são chamados, muitos. Não é poucos, é muitos. Poucos escolhidos. Aqui, o chamado é proclamado a todos, mas nem todos respondem salvificamente. Ou seja, Deus chama a todos, mas nem todos querem fazer isso. Então o chamado externo acaba não sendo um chamado tão eficaz, não pela parte de Deus, mas sim pela parte de quem não quer receber. Porque Deus chama a muitos, mas poucos querem fazer. Deus promete a muitos, mas poucos querem estar. E a gente temos que entender dentro disso que Deus ele vai operando no nosso coração, na nossa vida, conforme a vontade dele, e Deus vai nos dando graça pela misericórdia do Espírito Santo. Então nós temos que entender, se nós não recebemos, não tem como Deus agir. Um chamado interno, que é para a gente entender, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 30, que esse sim é um chamado bem eficaz. Romanos, fica bem depois do livro de Atos, seu capítulo de número 8, louvado seja Deus, e o seu versículo de número 30. Romanos, capítulo de número 8, e o seu versículo de número 30. Vamos ver o que nos traduz a palavra de Deus aqui. Romanos, capítulo 8, versículo de número 30. Aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aos que chamou, a este também, ao que predestinou, primeiramente Paulo predestinou. O que é predestinou? Já tinham um destino traçado, já tinham algo para ele, já tinha uma escolha para ele, já tinha uma situação. Mas por que predestinou? Porque é um pré-destino. Eu vou escolher entrar nesse destino ou não, mas isso não tem nada a ver com graça, tá? Eu vou escolher entrar nesse destino ou não, porque o destino já está traçado. Já está traçado. Então, eu vou escolher entrar nesse destino ou não entrar nesse destino. Aí sim é uma escolha se eu quero ou se eu não quero. O restante, quem vai fazer é Deus. Por isso que ele diz, que aos que predestinou, também os chamou.
E aos que chamou, a este também justificou. E os que justificou, a esse também glorificou. Olha que algo forte isso aqui. Olha que algo forte para você entender no que Deus tá trazendo para nós aqui, nessa segunda aula sobre graça. É muito forte isso daqui. Por que esse chamado interno, ele acaba sendo eficaz? Por que esse chamado interno acaba trazendo algo tão diferente? Porque se a gente for ver, logo este chamado não é apenas um convite, já vai ser uma transformação interior. A palavra grega para chamou, que é ekalisen, de kailó, no contexto paulino, implica uma convocação eficaz. Ou seja, o chamado interno ele já vai ser mais eficaz, porque o chamado, que é o externo, Deus chama a todos, Jesus chama a todos. Mas, porém, ele só vai ser eficaz com aquele que vai responder com a alma, com o coração, com tudo que está dentro de ti, com o Espírito que compate com o Espírito de Deus. Aí, quando você responde, as coisas começam a acontecer. O seu predestino já não passa a ser mais um predestino, ele já passa a ser um destino concreto, um destino completo. E isso nós devemos entender, que é muito forte isso, igreja. É algo muito forte que a gente vamos colocar aqui para que você entenda. Graça tem que ter uma escolha do homem? Tem. Mas não é porque você escolheu que você vai ser salvo. Porque desde o começo, Deus já tinha derramado a graça. Nossa, bispo, mas isso é muito complexo que você está falando. Está dando um nó na minha mente. Então vou te explicar melhor. Nós escolhemos ser alcançado pela graça ou não. Mas a graça já estava desde o começo para nos salvar. Então não é uma escolha nossa. Eu vou escolher a hora que eu quiser ser salvo. Para isso, a graça tem que te alcançar. E para ela te alcançar, tem que ter um chamado eficaz. E para o chamado eficaz te alcançar, você tem que fazer por onde esse chamado eficaz alcançar você. Então é algo muito complexo e perplexo. A Bíblia, ela é sensacional. Quanto mais lemos, quanto mais buscamos, quanto mais necessitamos, mais Deus vai operar. Agora, dentro disso, primeiro tem que ter uma regeneração, que é o nascer de novo. Lá em João, capítulo 3, do seu versículo 3 a 8, todos conhecem essa conversa de Nicodemos com Jesus. Que ele disse, tu tem que nascer de novo. E aí Nicodemos vai e pergunta a Jesus, por acaso eu tenho a capacidade de poder entrar no ventre da minha mãe novamente? E aí Jesus responde para ele, aquele que não nascer da água e do Espírito não é digno. O que é nascer da água e do Espírito? Quem é a água e quem é o Espírito? A palavra grega, anotem, nascer, significa do alto. Não é uma reforma moral, é um nascimento espiritual. Em João, capítulo 1, do versículo 12 ao 13, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui que está a chave. A nova vida não nasce da vontade humana. Ela nasce da ação divina. Por quê? Eu só escolho entrar no que Deus predestinou. Mas o caminho já está traçado. Então não é por mim, não é pela minha decisão, não é pelo meu mérito. Porque não é algo que eu mereço. Por isso que diz que graça é um favor imerecido. Não é um mérito meu. Não vai ser um mérito. É um favor imerecido, mas não é um mérito meu. É um mérito de Cristo, que já havia concluído isso bem antes disso, né? Então, nós temos, né, toda essa situação pela decisão que nós temos que tomar de mudança de direção, mas não é um mérito nosso. Se a gente formos ler lá, Ezequiel, capítulo de número 36, versículo do 26 ao 27, Ezequiel, capítulo de número 36, do seu versículo 26 ao 27. É muito profunda a Bíblia. A Bíblia ela liga em todos os aspectos, né? Olha o que vai falar aqui.
Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra do vosso interior e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andes nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os praticai. Aqui é um contexto histórico, porque Israel ele estava no exílio babilônico sem mérito, sem fidelidade. Aí Deus promete, eu vos darei um coração novo. Observe os verbos, eu darei, eu porei, eu farei. A regeneração é obra monergística, ou seja, de ação única de Deus. Olha isso daqui, igreja. É uma ação única de Deus. Porque quando Israel está no exílio babilônico, sem um mérito, sem uma fidelidade, quem promete fazer o diferente? Deus. Eu vos darei um coração novo. Ou seja, você vai conquistar um coração novo. Não, eu vos darei. Você não vai conquistar. A salvação, igreja, você não conquista, você escolhe, não é um mérito. Você só escolhe. É a mesma coisa, igreja, que eu estar ali comprando uma Bíblia. Qual Bíblia que eu vou escolher? É a Bíblia de Estudo Pentecostal? É a Bíblia Dake? É a Bíblia João Ferreira? Eu vou escolher a Bíblia que vai ser, identificar com aquilo que eu quero buscar. Ou seja, é dentro de uma empresa, eu vou escolher as minhas melhores decisões para me crescer na igreja, para me crescer dentro da empresa, se eu ficar nela ou não. Dentro da igreja também, eu vou escolher o que eu vou fazer de melhor para poder ajudar o meu líder, para poder ajudar a igreja, para poder ajudar a dar um crescimento. Então é algo muito perplexo, é algo muito profundo dentro disso, para a gente entender. Mas só que eu só escolho. Mas quem vai dar um novo coração? Quem vai fazer? Quem vai pôr? Olha os verbos que está aqui, eu vou ler de novo para você entender. Olha aqui, ó. Eu vos darei um novo coração. Eu vos darei. Então, ou seja, Deus está dizendo, a ação é minha, não é sua. Vamos lá. E porei dentro de vós um espírito novo. Eu porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra do vosso interior, e vos darei um coração de carne. Você viu que é desde o começo, ó? Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. E aí chega a parte que vai ser da nossa parte, né? E guardareis os meus juízos e praticais. Guardarei os meus juízos e praticai. Aí, ou seja, guardareis. Olha isso daqui. Eu tenho que guardar, mas Deus vai colocar o juízo dele e vai me ajudar a praticar. Eu estou pronto para praticar esse juízo? Olha como a graça é tão profunda, igreja. É algo tão profundo a graça. A graça é muito profunda. É uma ação única de Deus. Não é mérito do homem. Você viu o que a gente lemos aqui desde o começo? O que a gente falamos? Ó? A graça eficaz, o chamado irresistível e a regeneração soberana. É um chamado. Mas a regeneração quem traz? Isso aqui é muito eficaz, é muito profundo isso daqui. Mas há a controvérsia histórica, Agostinho versus Pelágio. Agostinho Hipona ensina a graça é necessária e eficaz. Sem ela, ninguém pode crer. Agora, Pelágio, ele defende o quê? O homem possui capacidade natural de obedecer sem graça especial. A igreja condenou o pelagianismo como heresia no século V. Por quê? Porque remove a dependência absoluta da graça. Enquanto Agostinho de Hipona ensinava a graça é necessária e eficaz, sem ela ninguém pode crer, Pelágio defendia que o homem possuía a capacidade natural de obedecer sem graça especial. Olha que algo herético. Isso já é uma heresia desde o século V, mas ainda circula por algumas igrejas, circula por alguns líderes e até alguns que se dizem teólogos,
que estudam a palavra de Deus usam essa tese. Vamos ter teses aqui que a gente vai discutir. É um exemplo que eu vou falar para você sobre o crente pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, o antitribulacionista. Vai ter todas essas situações que nós vamos estudar aqui. Qual é a certa? Qual é a verdadeira? À luz da palavra que vai nos dizer. E aqui, aqui em Ezequiel já deixa bem claro. A ação completa é de Deus. Eu só decido, mas a ação completa é de Deus. Então o homem não possui nenhuma capacidade natural se não tiver a graça de Deus. Ele não possui nenhum tipo de decisão se não vier do coração de Deus. Então tem tudo isso. É algo sobrenatural e profundo. Porque senão isso remove a dependência absoluta da graça. Ou seja, eu não preciso de graça para ser salvo, vai ser pelo meu mérito. Eu não preciso do favor de Jesus. É como se eu menosprezasse o que Jesus fez. Eu não preciso de Cristo. Eu não preciso que Cristo faça nada por mim. Eu não preciso. Eu não preciso que Cristo faça isso. Eu não preciso que Cristo faça aquilo. Eu não preciso que Cristo faça aquilo outro. Eu não preciso. É algo que eu não vou precisar. Então você percebe aqui que Deus, ele não vai remover a dependência absoluta da graça. Agora tem pessoas heréticas que querem pregar sobre isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com aquilo que o homem vem pregando. Vamos tomar cuidado. Por que o povo está perecendo? Por falta de leitura bíblica. Por falta de buscar, de estudar em fontes verdadeiras. É por isso que eu criei esse canal. Porque hoje está tendo muita teologia só de prosperidade, teologia de que tudo pode. É uma teologia que não prega contra o pecado, não prega a santidade, não ensina as coisas que devem ensinar. Então aqui você vai aprender tudo na luz da Bíblia. Eu não sou melhor que ninguém, sou direcionado pelo Espírito Santo. Eu quero que os irmãos entendam isso. Eu sou direcionado pelo Espírito Santo. Eu não sou o melhor. O bispo André é o melhor. O bispo... Não sou. Tem muitos homens estudados que têm um pouco mais de conhecimento do que eu. Mas poucos têm a mesma coragem que eu tenho, que é de expor a verdade, principalmente publicamente, e num canal como assim do YouTube, né, que tem muitas situações, tem muitas pessoas que podem te processar por alguma coisa, alguma palavra errada, direitos autorais, mas é por isso que nós estamos aqui buscando a face de Cristo, para que você entenda que você não consegue nada sozinho. Você tem que ter uma dependência. Aí vamos falar agora sobre a fé e dom. A fé é dom ou produção humana? Que isso faz parte da graça. Efésios, capítulo de número 2, do versículo 8 ao 9, eu disse que nós íamos usar muito o livro de Efésios, né? Ali fala muito sobre graça. Efésios, capítulo de número 2, eu gosto de ir na Bíblia, tá, igreja? Quando eu demoro assim para falar, é porque eu estou folheando a Bíblia, tá? Tá aqui, a minha Bíblia, tá? Eu gosto de ir na Bíblia. Folhear a Bíblia junto com vocês é necessário para que a gente aprenda bastante da palavra de Deus. Então nós vamos lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, seu versículo 8 e 9. Aleluias. Olha o que vai dizer aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha a resposta aí. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você percebe aqui que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Quando nós falamos de glória, por quê? Tudo que é feito é através de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O pronome demonstrativo isto, toto, aponta para todo o processo da salvação. A fé não é moeda, é resultado de graça. Porque se o homem produzisse fé, tá, então eu vou produzir fé, agora Deus vai me dar graça. Não. Não tem como negociar com Deus, não tem como barganhar, não tem como você ir contra a vontade de Deus. Não tem, igreja. Não tem. Não tem. Saiba que Deus, ele está no controle de toda a situação. Ele está no controle de tudo. Ele vai além de tudo. Ele está acima de tudo. Ele é o criador de tudo. Ele é o poderoso em tudo. Mas aí é que nós temos que entender, igreja, que a fé não é uma moeda.
é resultado da graça. Olha o que diz em Filipenses, seu capítulo de número 1, versículo 29. Filipenses está bem pertinho de Efésios aí, tá, meu irmão? Acabou o livro de Efésios, já começa Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Olha o que fala a palavra de Deus. Porque a vós foi gratuitamente concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha isso daqui, você entende? Além de ter a graça, um favor imerecido, você também padece. Sofre, dói. É o que eu tenho explicado para muitas pessoas sobre o que é chamado. É o que eu tenho explicado para muitas pessoas sobre o que é chamado, sobre o que é a vontade de Deus. É o que eu tenho explicado para muitas pessoas sobre isso. O que é chamado. Muitos querem dizer, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não entende nem o que é graça. E segundo, também não entende o que é chamado. Não entende o que é busca, não entende o que é avivamento, não entende o que é unção, não entende. Então é algo que passa a ser sobrenatural dentro disso. É o que eu sempre explico para as pessoas. Você tem chamado? Você realmente tem chamado? Ou você só tem título? Porque o que mais a gente vê hoje é pessoas sendo ungidas sem direção. Mas tem chamado? Porque chamado sangra, chamado dói. Chamado deixa triste, deixa alegre, sangra, machuca. E tudo isso por quê? Nunca é por causa de você. É sempre por causa de alguém. Porque Cristo, ele padeceu por quê? Por causa de alguém. Que foi eu e você. E se nós somos cristãos, pequenos cristos, e representamos a Cristo, que é algo que a gente temos que entender nisso, se nós representamos a Cristo, nós temos que entender o que é chamado. Então, se alguém está pregando para você, vem para Cristo que é tudo lindo, vem para Cristo que você vai ter tudo, eu vou te dizer, bem-aventurados que é perseguido por causa do meu nome. Bem-aventurados que são caluniados. Bem-aventurados os que são apontados. Bem-aventurados que sofrem. Bem-aventurados que se machucam, os que sangram. Isso é servir a Cristo. Isso é ser um verdadeiro cristão. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque isso pode matar você. Pode matar você espiritualmente. E você pode perder a sua salvação e até mesmo o alcance da graça pelo que você está ouvindo. Olha o que está dizendo a palavra. Vou ler de novo aqui, que isso aqui é muito forte. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vós foi gratuitamente concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Amém, povo de Deus? Isso aqui é muito profundo. Agora você quer entender uma coisa aqui? Olha que algo sobrenatural isso aqui, ó. A graça irresistível significa coerção. Que é isso, pastor? Não significa transformação do querer. Filipenses 2, versículo 13. Já está aqui, ó. Olha o que diz em Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, seguindo a sua boa vontade. Vou ler de novo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus é quem opera em vós, tanto querer. Deus não força, Deus muda o coração. Quando o coração é renovado, ele deseja a Deus. E quando nós desejamos a Deus, desejamos fazer a vontade de Deus. E quando desejamos fazer a vontade de Deus, vivemos a vontade de Deus. E quando vivemos a vontade de Deus, recebemos a graça de Deus. E quando recebemos a graça de Deus, recebemos a unção de Deus. E quando recebemos a unção de Deus, entendemos o chamado de Deus. E quando entendemos o chamado de Deus, aí nós recebemos a salvação. É algo sobrenatural isso. Eu vou ler de novo para que você entenda. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a vontade
de Deus. Igreja, isso aqui é muito profundo, porque Deus não vai forçar ninguém, Deus ele vai mudar o seu coração. Quando o coração é renovado, ele vai desejar a Deus. Agora, quando o meu coração não é renovado, o que eu desejo? Eu desejo carnaval, eu desejo time de futebol, eu desejo as músicas do mundo, eu desejo as bebedices, eu desejo, o sexo explícito, eu desejo a prostituição, eu desejo as drogas, eu desejo tudo que não é da vontade de Deus. Porque não tem como compactuar Deus. Não tem como você compactuar Deus com o mundo, igual muitos hoje estão fazendo. Abrem as portas da igreja, mas também abrem as portas do mundo para entrar. E isso é muito complicado. A gente temos que entender isso. Uma implicação pastoral que a gente temos que ter, principalmente os líderes, porque tudo isso vai gerar humildade. O que é humildade? Humildade é andar de chinelo de dedo, andar com roupa. Não, humildade é você ser dependente de alguém. Ou seja, dependente de Cristo. Gratidão, dependência, segurança. Isso é uma implicação. Porque isso é o que a graça vai gerar quando deixa Deus entrar na nossa vida. Porque se a salvação dependesse do homem, ela poderia ser perdida pela fraqueza humana. Como aconteceu no Jardim do Éden. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Deus disse para Adão, de todas as árvores que está no jardim, podereis comer. Apenas uma não toque, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você imagina, nesse mesmo jardim tem a árvore da vida. Tem a árvore da graça. Por que ele não escolheu comer da vida e escolheu comer realmente a que Deus falou que não? Porque é uma natureza fraca do humano. O humano, ele gosta só de ir contra aquilo que é falado para ele. Por que eu digo isso? Isso já é uma personalidade humana. Não é uma personalidade de Deus. Começamos já desde criança. Quando ouvimos o não dos nossos pais, nós aceitamos? Claro que não. Como ouvimos não do nosso pastor, nós aceitamos? Claro que não. Quando ouvimos um não na empresa, nós falamos mal da empresa, nós jogamos tudo que a gente está sentindo para fora, a gente fala que a empresa não presta porque ouvimos um não. Mas todo não tem um motivo, todo não tem uma circunstância e todo não tem uma complicação. Porque se tem um não, é porque alguma coisa vai acontecer de ruim. E se o homem tivesse obedecido a Deus, talvez nós não estaríamos aqui hoje. É por isso que a graça existe. Mas, se começar na graça, vai ser sustentado pela graça. Agora, se estiver fora da graça, fica difícil. Agora eu quero que você entenda essa declaração forte. Nós já estamos quase no final, Já estamos no final desse vídeo, dessa segunda lição. E eu vou voltar no próximo vídeo com a terceira lição para encerrar essa série falando sobre graça. A graça não apenas oferece salvação. Ela cria fé, ela transforma o coração, ela gera a vida onde havia a morte. Então você não veio a Cristo porque era mais inteligente. Você veio porque você foi alcançado. Você não veio a Cristo porque você era rico. Foi porque você foi alcançado. Você não veio a Cristo porque você era um miserável, uma pessoa menosprezada, humilhada, não. Você veio porque você foi alcançado. Então nós temos que entender que sem Deus nós não somos nada. Coloque a mão no seu coração e receba isso aqui. Senhor, se dependesse de nós, já estaríamos perdidos. Obrigado porque tua graça nos chamou, nos regenerou, nos deu fé, nos trouxe a vida. Que nunca nos gloriemos em nós mesmos, Pai, mas somente na cruz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Recebe isso, igreja. Recebe isso como uma injeção de ânimo para você neste dia de hoje. Eu creio que Deus falou com você através deste estudo neste dia de hoje. Eu vou ver se ainda hoje eu consigo fazer a terceira parte, já para subir para o canal. Se eu não fizer, até amanhã ele vai estar no canal. Essa terceira parte, última parte, falando sobre graça, para a gente partir para outros assuntos. E eu ainda continuo te pedindo, se inscreve no canal,
compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações, tá? E detalhe, comente. Esse seu comentário vai ser suficiente para nos ajudar, vai ser suficiente para que nós venhamos trazer assuntos que você ainda tem dúvida. Lembrando, como eu disse, aqui é um altar de revelação da palavra. Então, aquele que deseja entender a revelação da palavra, venha conosco e nos ajude a aprender. Também quero continuar pedindo aquela ajuda ao canal. Aqui eu não estou estipulando valor, esse canal também não foi feito para ganhar dinheiro de jeito nenhum. Eu não quero que vocês entendam isso. Mas o que eu quero melhorar o grau de estudos, melhorar, né, para fazer um estúdio legal, para a gente ter uma gravação melhor, melhorar a edição de vídeo para subir vídeos mais rápidos, porque eu demoro um pouquinho para poder gravar o vídeo, depois eu tenho que editar, eu tenho que colocar, tenho que esperar ver os algoritmos ali do YouTube para me poder subir, né? Então eu conto com a sua ajuda. Eu vou deixar o Pix aqui, né, na descrição do vídeo, não aqui passando no vídeo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo a primeira lição de graça, né? O link da primeira lição de graça para que você venha também ver a primeira lição. Se você perdeu, você vai ver a primeira lição, mas eu quero já pedir novamente para você, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, porque esse conteúdo eu quero que chegue em várias pessoas. Porque você me ajudando, né, curtindo, compartilhando, né, e se inscrevendo no canal, ativando todas as notificações, o YouTube vai entender que este vídeo está sendo interessante e vai ser interessante para outras pessoas. E aí ele vai dar um alcance maior. O nosso canal ainda está novo, não tem nem uma semana direito, né? Mas eu tenho certeza que o poder de Deus vai operar. Continue nos ajudando. O Pix vai ficar aqui na tela, né, até o final do vídeo, para que você possa nos ajudar, né, possa nos dar essa ajuda. Vai ficar o link aí na descrição também do vídeo e que vocês possam comentar e escolher o próximo assunto que vai ser falado e ensinado aqui neste canal. Deus os abençoe. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um convite também. Hoje, às 4 horas da tarde, eu estarei, né, fazendo a programação da rádio A Unção de Deus na Minha Casa, na Rádio Paz e Justiça, às 4 horas da tarde. Vou deixar o link na descrição da rádio aqui também, para que você possa também entrar na rádio e participar dessa programação, que vai ter louvor, palavra, você vai pedir oração e Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Fique com Deus, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, não esquece disso. Deus os abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo com a última lição falando sobre o que é a graça. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.